sobre a radiciação. Vocês já devem ter ouvido falar de raiz quadrada, raiz cúbica. Então, antes de eu entrar em mais detalhes sobre a radiciação, vamos entender o que é a raiz quadrada, a raiz cúbica, o que são as raízes. Então, aqui, a gente tem raiz quadrada de 9. O que significa? A gente vai perguntar assim, qual o número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 9? No caso, vai ser o 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz cúbica é bem análoga. Raiz cúbica, o índice é 3. Então, que número multiplicado por ele mesmo 3 vezes consecutivas vai ser igual a 1000? Para a gente saber a raiz cúbica de 1000. É o 10. Porque 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 1000. 10 vezes 10 dá 100. E 100 vezes 10 dá 1000. Então, a raiz cúbica de 1000 é 10. Então, os elementos de uma radiciação. Esse número pequenininho aqui, chama-se índice. O número ou a expressão que aparecer dentro da raiz, é o radicando. E o resultado a gente chama de raiz. Só que eu posso chamar o conjunto de raiz, então, raiz cúbica de 8, eu posso chamar esse conjunto aqui de raiz, ou o resultado. O resultado também é chamado de raiz. Então, nesse caso aqui, como o resultado é 2, o 2 também é a raiz. A gente tem algumas raízes especiais. Por exemplo, uma raiz cujo radicando é 0. Então, quando o radicando for igual a 0, a raiz vai ser 0. Então, raiz quinta de 0 a 0, raiz nona de 0 é 0. E quando o radicando for igual a 1, o resultado vai ser igual a 1. Então, raiz cúbica de 1 vai ser 1. Raiz sétima de 1, 1 também. Outros casos especiais são raízes cujo índice é 0. Então, quando o índice for 0, não existe raiz. E aí a gente escreve assim, um E virado e cortado. Esse símbolo aqui significa que não existe. Então, não existe raiz cujo índice é 0. Aqui também, outra raiz cujo índice é 0 não existe. E as raízes cujo índice é 1 é o próprio radicando. Então, raiz com índice 1 de 6 vai ser 6. Vai ser o próprio radicando. Aqui a gente tem outra raiz com índice 1. Então, o resultado é o radicando. Nesse caso, é o 15. O caso especial é a da raiz quadrada. Por quê? Porque às vezes você vai achar raiz que não tem nenhum índice. Então, quando a raiz não apresentar nenhum índice, é porque esse índice vale 2. Então, a gente tem um 2 ou isso aqui, Beleza? Então, quando eu falo raiz de 16, eu quero mencionar que é a raiz quadrada de 16. Entendeu? Então, na verdade, é porque o índice é 2. Então, qual que é a raiz quadrada de 16? Qual número que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4. Existe uma maneira que é mais fácil para a gente obter a raiz de um número muito grande. Porque quando o número é pequeno, a gente pode ir pela tentativa e erro, que a gente vai achar facilmente. Mas imagina a gente testando até chegar a um número grande. Então, existe uma maneira mais fácil que é
a gente decompôs esse número em fatores primos. Então, vamos supor, por exemplo, eu quero a raiz quadrada de 15.625. Então, olha que número grande. Imagine vocês testar número por número até achar a raiz quadrada desse daqui. Vai ser muito trabalhoso. Mas se a gente decompor esse número em fatores primos, a gente acha a raiz dele muito mais fácil. Então, os números primos, lembrando, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17. 15.625 não é divisível por 2. Vamos ver se ele é divisível por 3. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 2 dá 14. E 14 mais 5 dá 19. Então, 19. 1 mais 9 dá 10. 10. 1 mais 0 dá 1. Não é divisível por 3. Mas é divisível por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 625 dividido por 5, eu posso separar em 500 mais 125. 500 dividido por 5 dá 100. E 125 dividido por 5 vai dar 25. Então, aqui é 125. Que continua sendo divisível por 5. Aqui, o resultado vai dar 625, vocês podem conferir depois. Continua dando por 5, que vai ser 125. Dividido por 5 vai dar 25. Que dividido por 5 vai dar 5, e que dividido por 5 vai dar 1. Pronto. A gente faturou o número 15.625. Aí a gente quer a raiz quadrada dele. Então, se o meu objetivo for a raiz quadrada de 15.625, eu vou agrupar os meus fatores de 2 em 2, porque raiz quadrada a gente não pega de 2 em 2. Tipo, na raiz quadrada a gente não vê o número por ele mesmo. Então é ele vezes ele mesmo 2 vezes consecutiva. Então a gente faz agrupamentos de 2. Só que esses agrupamentos têm que ser exatamente o mesmo número primo. Então, se eu pegar o 5, eu tenho que agrupar com outro 5. Eu não posso agrupar 5 com 2 ou 5 com 3. Então, aqui eu tenho um agrupamento de 5. Aqui eu tenho outro. E aqui eu tenho outro. Aí, como é que eu vou descobrir a minha raiz quadrada? Cada agrupamento desse vai valer por um único 5. Então, eu vou multiplicar esses valores aqui, 5 vezes 5 dá 25, e 25 vezes 5 dá 125. Então, a raiz quadrada de 15.625 é 125. E se ele quisesse a raiz cúbica de 15.625. Aí os nossos agrupamentos não seriam mais de 2 em 2, e sim de 3 em 3. E vale a mesma regra, tem que ser exatamente o mesmo número primo para eu poder fazer um agrupamento. Eu não posso agrupar com números primos diferentes. Então, como ele quer raiz cúbica, eu vou fazer grupinhos de 3. Então, um grupo de 3, número 5, exatamente o mesmo número primo.
vai ficar equivalendo a um único número 5. O outro grupo de 3 números 5 vai ficar equivalente a um único número 5. E a minha raiz cúbica vai ser 5 vezes 5, que é 25. Vamos agora fatorar esses números para calcular as raízes deles e ver o que acontece. Então, no primeiro caso, eu quero descobrir a raiz cúbica de 1728. Então, eu vou fatorar. Vou colocar aqui os números primos. Então, 1728 ele é divisível por 2. Vai dar metade de 1.000 é 500, metade de 700 é 350. Então, aqui a gente tem 850. E a metade de 28 é 14. Então, vai ter 864. Que dá para dividir por 2, vai dar 432. Que dá para dividir por 2. 216. Continua dando para dividir por 2. Vai dar 108. Por 2 dá 54. Por 2 dá 27. Por 3, porque agora não dá mais por 2, mas dá por 3 porque 2 mais 7 é 9. Por 3 vai dar 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. A gente quer raiz cúbica. Então a gente tem que fazer grupinhos de 3 em 3. Então aqui, ó, a gente teve um grupinho de 2. Então, todo esse grupo fica valendo 2. A gente teve outro grupinho de 2. Então, todo ele fica valendo 2. E aqui a gente teve um grupinho de 3. Então, todo esse grupinho fica valendo 3. Então, a gente consegue calcular a raiz cúbica. É uma raiz exata, a raiz cúbica de 1728. E o valor dela vai ser 2 vezes 2 vezes 3, que é 12 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, uma raiz exata. Raiz cúbica de 1728 é 12. Vamos ver se a raiz de 72 é exata ou não exata. A raiz de 72, como não aparece índice, é porque é 2, né? Vamos fatorar o 72. Dá por 2, 36, né? Dá por 2, que é 18. Dá por 2, 9. Vai dar por 3. E dá por 3 de novo, que é 1. Aqui a gente quer raiz quadrada. Então, a gente tem que fazer grupinhos de 2 em 2. Então, aqui a gente teve um grupinho de 2. E aqui a gente não consegue fazer outro grupinho com 2. A gente consegue fazer esse grupinho com 3, ó. Então, nesse caso, a gente vai ter uma raiz não exata. E como é que a gente simplifica uma raiz não exata, né? Escreve ela de uma outra forma, uma forma simplificada. A gente vai multiplicar os números dos grupinhos. Então, 2 vezes 3 dá 6. E os números que ficarem fora dos grupos, a gente vai colocar eles dentro da raiz.
e vai multiplicar eles. Como aqui só apareceu 2, a gente coloca o 2 dentro da raiz. Então, na verdade, a raiz de 72 é o mesmo que 6 vezes a raiz de 2. A raiz cúbica de 32, por exemplo. Então, eu vou fatorar o 32. Dá por 2, 16, dá por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Eu quero raiz cúbica, então eu vou fazer grupinhos de 3 em 3. Só que eu só consigo fazer um grupinho de 3 aqui, ó. Todo esse grupinho fica valendo 2. Então, esse 2 eu coloco fora da raiz. E esses outros 2 que ficaram sobrando, eu vou multiplicar eles. Então, 2 vezes 2 dá 4. Pego esse resultado aqui e coloco dentro da raiz. Então, raiz cúbica de 32, na verdade, é 2 vezes a raiz de 4. Opa! A raiz cúbica de 4. Foi mal. Então, raiz cúbica de 32 é 2 vezes a raiz cúbica de 4. Existe uma propriedade que é a multiplicação de 2 ou mais raízes que possuem o mesmo índice. Então, por exemplo, aqui a gente tem raiz cúbica de 12 vezes raiz cúbica de 18. Então, vocês estão vendo que essas duas raízes possuem o mesmo índice, que é o 3. Quando isso acontece, a gente pode conservar o índice e multiplicar os radicanos. Então, eu posso reescrever essa multiplicação como sendo uma única raiz cúbica de 12 vezes 18. 12 vezes 18 vai dar 216. Então, na verdade, vai ser raiz cúbica de 216. E a raiz cúbica de 216 dá 6. Então, a propriedade da multiplicação, quando a gente tem duas raízes de mesmo índice multiplicando, a gente conserva a raiz com o mesmo índice e multiplica os radicanos. Aqui a gente tem raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 48. Quando é raiz quadrada, geralmente eu falo só raiz. Então, raiz de 3 vezes raiz de 48. Que vai ser raiz, entendeu? Eu coloco em uma única raiz e multiplico os radicanos. Raiz de 3 vezes 48. 3 vezes 48 dá 144. Então, na verdade, é raiz de 144, que é 12. A gente também tem a propriedade da divisão. Então, por exemplo, raízes que têm o mesmo índice, ó, raiz quinta e raiz quinta. A gente pode pegar o radicando dessa primeira raiz aqui e dividir pelo radicando dessa segunda raiz. Então, eu mantenho o mesmo índice, raiz quinta. Então, vai ser raiz quinta de 972 dividido por 4. E o resultado vai ser raiz quinta de 243. Então, vamos calcular essa raiz quinta.
243. Não dá por 2, vamos ver se dá por 3. 2 mais 4 dá 6, com 3 mais 9. Então, é divisível por 3. 24 dividido por 3 dá 8. E 3 dividido por 3 dá 1. 81. Continua sendo dividido por 3. 81 é igual a 60 mais 21. 60 dividido por 3 dá 20. E 21 dividido por 3 dá 7. Então, 27. E dividido por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Como é uma raiz quinta, a gente tem que pegar grupinhos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Todo esse grupinho de 5 aqui vai ficar valendo 3. Então, a raiz quinta de 243 é igual a 3. Vamos aprender agora como é que a gente calcula a raiz de uma potência. Então, aqui, ó, eu tenho uma potência aqui no radicando, 2 elevado a 12. O que eu posso fazer? Eu posso ver qual que é o expoente dessa potência, no caso é 12, e dividir pelo índice. Então, se for possível realizar essa divisão, o resultado vai ser a base da potência, 2, elevado ao expoente aqui do radicando, dividido pelo índice. Então, vai ser 2 elevado a 12 dividido por 3. Nesse caso aqui vai ser 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é 16. Aqui, de novo, a gente tem uma potência no radicando. A gente tem 3 elevado a 15. Então, a gente copia a base dessa potência, que é 3. Aí a gente vai pegar o expoente, que é 15. E dividir pelo índice, que é 5. Então, vai ser 3 elevado a 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 dá 3. Então, na verdade, vai ser 3 ao cubo. E 3 ao cubo é 27. Aqui a gente tem a raiz cúbica de 4 ao cubo. Então, se a gente for aplicar essa regra, o que a gente vai obter? A base aqui é 4, a gente vai copiar o 4. O expoente é 3. E a gente vai dividir pelo índice, que é 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai ser a mesma coisa que 4 elevado a 1, que é igual a 4. Só que, quando esse expoente for igual ao índice, a gente pode cortar. Então, a gente costuma fazer da seguinte maneira. A gente corta, ó, o índice com o expoente. Sobra só o 4. Então, a gente costuma fazer assim, entendeu? 11, aqui, na verdade, a gente pode cortar assim também, né? Corta tudo. 11 ao quadrado. Lembra que quando não aparece índice, é porque, na verdade, ele é 2? Então, ó, de novo, o expoente é igual ao índice. A gente pode cortar. Então, fica sendo igual a 11. Ó. Aqui a gente tem raiz de raiz. Então, a gente vai ter uma raiz dentro do radicando. Como é que a gente resolve? A gente vai transformar tudo isso em uma única raiz. E a gente vai copiar aqui o radicando dessa raiz mais interna, que é o 729. E os índices a gente vai multiplicar. Então, quando não aparece nenhum índice é porque ele é 2. Então, a gente tem o 2 omisso aqui, né? A gente vai multiplicar. 3 vezes 2 dá 6.
3 vezes 2. Na verdade, vai ser raiz sexta de 729. E a raiz sexta de 729 é 3. Nesse outro caso aqui, a gente tem a raiz quarta da raiz cúbica de 4.096. Colocamos em uma única raiz, copiamos o radicando, 4.096, e os índices a gente vai multiplicar. Então aqui o índice vai ser 4 vezes 3. Como 4 vezes 3 dá 12, então vai ser raiz com índice 12 de 4.096 e o resultado vai ser 2. Aqui a gente tem raiz de raiz quinta de 1024. Então, lembrando de novo, quando não aparecer nenhum índice, é porque ele é 2. A gente escreve tudo em uma única raiz. A gente copiou o radicando, que é 1024. E para saber o índice, a gente vai multiplicar os índices. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, a raiz décima de 1024, que também é 2.